Cumprimento aos irmãos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Exaltado seja Deus, por mais uma vez termos a oportunidade de estarmos juntos neste lugar de adoração. Hoje, uma data especial, porquanto ainda que o cristão não comemore a Páscoa, ter um entendimento acerca do seu real significado é de suma importância para nós. E eu gostaria de compartilhar convosco um pouco mais acerca desse assunto. Nós já tivemos aqui a apresentação do Ministério de Jovens e eu gostaria de aproveitar esta oportunidade e fazer menção aos irmãos acerca da origem desta celebração e, se o Senhor assim nos permitir, falar um pouco mais acerca do seu significado. Eu convido-os a abrirem as vossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo de número 12. Êxodo, capítulo de número 12. Se você não estiver tão cansado e quiser demonstrar um pouco de reverência à palavra de Deus, você tem a oportunidade de se levantar. Todos os irmãos que encontraram, digam amém. Amém. Disse Yahvé a Moisés e a Arão na terra do Egito: que este mês seja para vós o primeiro dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena para consumir um cordeiro, então se juntará com um vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano. Vós os escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e guardareis até o dia 14 deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o degolará. E tomarão um pouco do sangue e passarão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que o comerem. Naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo com pães matzah, não fermentados, e ervas amargas a comerão. Então comereis dele nada não comereis dele nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado em brasa. Nada deixarei sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Ao comer, estai prontos para partir, cinto atado, sandália nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas. É a Páscoa do Senhor. E naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas
em que estiverdes, quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia, portanto, será para vós um memorial, e o celebrareis como uma festa perene para Yahvé. Nas vossas gerações o celebrarei por decreto perpétuo. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, neste momento em oração, quero clamar, Senhor, por sua misericórdia e graça em nossas vidas. Neste momento, após a leitura da tua palavra, pedir ao Senhor que possa abrir o nosso entendimento para que possamos compreender o verdadeiro significado desta celebração. Que o teu Espírito Santo, que está sobre as nossas vidas, venha nos auxiliar neste momento, para que ao ouvir o som da sua voz, possamos reconhecer a tua palavra e também, Senhor, compreendê-la, para que ela, ao ser lançada sobre a nossa vida, possa cumprir em nós os teus propósitos. Crendo assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E os irmãos podem vos assentar. Ano após ano, esta celebração ocorre, e sempre que assim acontece, a Igreja do Senhor Jesus aproveita o ensejo, a oportunidade de falar a respeito deste assunto. E eu gostaria de fazer o mesmo com os irmãos esta manhã. Eu vou procurar não ser longânimo, então gostaria de pedir que os irmãos possam ter as vossas atenções voltadas ao altar, para que de fato nós possamos compreender a palavra do Senhor. Por mais difícil que possa ser acreditar, é um fato de que uma grande quantidade de pessoas, mesmo dentro do cristianismo, tem dificuldade de compreender o significado e o simbolismo desta celebração judaica. Como foi dito aos irmãos, é uma festa judaica, não é judaico-cristã. Cristão não celebra a Páscoa do Senhor. O cristão tem um outro cerimonial, uma outra celebração que acaba por substituir de maneira não só equivalente, mas ainda mais sublime, o que significa a Páscoa para o judeu. O texto que foi lido aos irmãos é a instituição dessa celebração, que depois de um determinado tempo, passa a ser uma das festas, das celebrações do povo de Deus após a sua libertação do Egito. E ela tem justamente para o judeu o significado que foi dito aqui na peça, e também, é claro, aquilo que nós lemos nesta manhã na palavra do Senhor. Ou seja, quando nós observamos aquilo que foi lido, nós estamos dentro de um cenário onde o povo de Deus estava cativo no Egito, e o Senhor, por seu amor, por sua graça, por sua misericórdia, decide então livrá-los da escravidão em que estavam. Então a saída do povo de Deus do Egito, ela tem diversos significados, e um deles faz menção
a libertação que veio do Senhor. Quando Deus, ao instituir a Páscoa do judeu, a Páscoa do Senhor, a celebração judaica, Ele, neste momento em que a faz, Ele estipula um determinado ritual ou cerimonial a ser realizado, porquanto era símbolo de um determinado acontecimento. O fato de um cordeiro ser morto em substituição ao próprio povo. No Egito não tinha ninguém, nenhum justo sequer, tanto egípcio como judeu. Nenhum deles. Então, quando o Senhor ia passar, conforme foi dito, passagem, que é o significado do termo hebraico, era necessário então que houvesse o sangue aspergido sobre os umbrais e as vergas das portas, para que o Senhor, ao passar por cima das casas, observasse então o sangue, e aquele sangue era como um preço que havia sido pago, de tal forma que não pudesse então aquele anjo do Senhor, apesar de a Bíblia não dizer, dito por muitos como anjo da morte, como o pagamento de um preço. Então ele não poderia entrar nas casas e cobrar novamente. Quando então o anjo vai passando, a palavra do Senhor diz que é o estabelecimento de um juízo. O juízo de Deus está sendo estabelecido. Quando o juízo de Deus é estabelecido, e não existe a possibilidade de ninguém justificar a si mesmo, o sacrifício que é feito através do Cordeiro vai apontar ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quando então aquele Cordeiro é imolado, a sua carne serve de alimento e o seu sangue é passado nos umbrais, está se retratando a morte de Jesus Cristo e a celebração da ceia do Senhor. Por isso eu digo aos irmãos, o cristão, ele não celebra Páscoa, o cristão celebra a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é o ato, a celebração que substitui a Páscoa, que é a celebração do judeu. Então, quando isso está ocorrendo, naquele determinado local em que Deus está trazendo libertação para o seu povo, Ele está trazendo um cordeiro que vai morrer no lugar do seu povo, para que o seu povo não venha a morrer no momento em que o juízo é estabelecido. Algo que é muito comum de compreensão dos irmãos, porque este é o retrato, é uma figura que apontava para a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, claro, mas para a sua morte no sentido de que Ele morreu em nosso lugar. Quando o Senhor Jesus estabelece a ceia, para ganhar tempo eu não vou abrir os textos aos irmãos, mas quando Ele estabelece a celebração da ceia, Ele a estabelece no sentido de dizer aos irmãos que aquela é a Páscoa que está sendo estabelecida. Este é o meu corpo que é entregue por vós, este é o meu sangue. Então tudo isso está apontando para a celebração que estaria por substituir a Páscoa, a celebração do judeu. Quando o Senhor Jesus morre na cruz do Calvário, os textos que nós conhecemos, que são muitos, vai trazer um apontamento para que o Senhor Jesus morreu no meu e no seu lugar, para que através da sua morte nós pudéssemos ser alcançados pela graça, o amor manifesto de Deus na cruz do Calvário, ao entregar o seu Filho em nosso lugar. Pois bem, quando o Senhor Jesus morre por mim e por você na cruz do Calvário, a palavra do Senhor diz, em linguagem figurativa, porquanto era estabelecido um ritual
dentro do tabernáculo do Senhor, no Santo dos Santos, o Yom Kippur. Eu acho que os irmãos vão se recordar desta celebração, aonde o cordeiro era morto, sacrificado em favor do povo para a remissão do pecado. Então o sangue daquele cordeiro era aspergido sobre a tampa do propiciatório da Arca da Aliança. O sangue de Jesus é aspergido sobre a minha e sobre a sua vida, a semelhança do que aconteceu no Egito, quando o sangue era passado nos umbrais e na verga das portas. Ele também representa o sangue que era aspergido sobre a tampa do propiciatório. Agora, a morte do Senhor Jesus, ela vai trazer este significado do sangue aspergido sobre a minha e sobre a sua vida. Porquanto nem os judeus que estavam no Egito, nem os judeus que saíram do Egito, e nem qualquer outro homem, qualquer outra mulher, é capaz de se justificar diante de Deus através do seu próprio mérito, através daquilo que é e daquilo que faz, pela força do seu braço, pelas suas próprias conquistas. É impossível que isso aconteça. Quando você olha para o que está acontecendo lá no Egito, a palavra do Senhor diz que quando o anjo vai passando, existia uma direção para que ele matasse somente os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais. Então, ele vai no cumprimento dessa missão, estabelecendo o juízo sobre os primogênitos. E sobre todo primogênito em que não foi encontrado o sangue, a palavra do Senhor diz que ele foi morto, porque é impossível que alguém permaneça vivo diante do juízo estabelecido por Deus, sem que haja o sangue do cordeiro aspergido ou derramado sobre a sua vida. Quando você observa essa celebração, quando você observa o Yom Kippur, quando você olha para a cruz do Calvário, o sacrifício do Cordeiro, quando você olha para a celebração da ceia do Senhor, o que de fato nós aprendemos e compreendemos acerca de todas estas celebrações, rituais e acontecimentos? Que pelo próprio Deus foi estabelecido que o salário do pecado é a morte. Então essa é uma lei criada por Deus e ela vai se cumprindo dia após dia. E para que ela não se cumpra na minha e na sua vida, o Senhor nosso Deus nos permitiu, através da manifestação do seu amor, sermos alcançados pelo benefício da graça do Senhor Jesus. Quando nós compreendemos isto, quando de fato compreendemos essas coisas, nos aproximamos de Deus, reconhecendo quem nós realmente somos: miseráveis pecadores, carentes e necessitados do amor, da graça e do perdão de Deus. Não existe outra forma de entender. Foi necessário que o Senhor Jesus morresse por mim e por você na cruz do Calvário. Eu sei que muito se enfatiza sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Porquanto sem isso a nossa fé é vã, diz o apóstolo Paulo. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos esta manhã é que não se esqueçam que a celebração da ceia do Senhor é o retrato deste acontecimento. Então, quando nós celebramos a ceia do Senhor, assim como aconteceu lá com os judeus no Egito, um ato de memória, nós estamos nos recordando daquilo que o Senhor nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, fez por nós na cruz do Calvário. A celebração da ceia é um ato de memória, não é um ato de santidade.
O Senhor Jesus disse: fazei isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. Então, quando nós estamos celebrando a ceia do Senhor, nós estamos dizendo que nós cremos naquilo que aconteceu na cruz do Calvário. Nós acreditamos que a morte do Senhor Jesus em nosso lugar produziu sobre as nossas vidas efeito tal que nos permite desfrutar da vida eterna pelo preço que Ele pagou por nós na cruz do Calvário. Então, quando você estiver falando acerca da Páscoa ou acerca do seu significado, se você estiver aí comprando o seu chocolate, fique em paz, ninguém vai ser condenado porque comprou ovo de Páscoa. O pastor falou que a gente não celebra a Páscoa, né? Nós não celebramos a festa judaica da Páscoa, nós não celebramos. Alguém aqui fez essa celebração recentemente, no ano passado? Você foi lá com algum amigo judeu e celebrou a Páscoa? Não, nós não celebramos, tá? Mas nós cremos na celebração da ceia do Senhor e nós fazemos isso continuamente, porque não foi estipulado a diferença, né, do que foi feito com os judeus uma vez por ano. O Senhor disse: todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. A celebração da ceia não tem um dia por ano. Por isso, porque é toda vez que você come e bebe em memória do Senhor Jesus. Assim que é. Então não há uma data, não é uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez a cada 3 meses. É sempre que você decidir se reunir com o irmão em Cristo Jesus e comer em memória do sacrifício feito na cruz do Calvário. Agora, nas entrelinhas daquilo que foi realizado, é fácil entendermos que para que nós venhamos a alcançar a libertação, para que nós venhamos a ser alcançados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós venhamos a nos tornar participantes deste cerimonial, existe a necessidade de entender o seu real significado. Você acredita que tem pessoas que participam da ceia do Senhor, mas se você depois do culto perguntar para ela o que é a ceia do Senhor, ela vai ter dificuldade de te dizer? Você acredita nisso? Participa todo mês dessa celebração e mesmo assim não sabe responder o que isso significa. Se você perguntar para alguém por que Jesus precisou morrer na cruz do Calvário, você sabia que muitos irmãos em Cristo vão ter dificuldade em te dar essa resposta? Percebe como o conhecimento, a dedicação que nós temos, ela é muito limitada acerca desse tema? Como que algo pode produzir um grande efeito sobre a minha e sobre a sua vida, se nós nem de fato conseguimos compreender a amplitude deste acontecimento? É a mesma coisa que você, vou dar um exemplo, você ganha algum presente e aquele presente é muito caro. Veio algo na minha mente, agora eu vou compartilhar com você. Existe um perfume francês, Eau de Soie, se eu não me engano essa é a pronúncia dele. E a minha mãe ganhou esse perfume, mas ela não sabia o preço, não sabia, não tinha informações do produto. Então a minha mãe borrifava na casa. Coincidentemente, ao passar de um tempo, eu fui trabalhar numa empresa que vendia perfumes importados lá no Oscar Freire. Um dos perfumes mais caros que tinha lá, adivinha qual era? Eau de Soie. Quando você não entende, você não valoriza.
Quando você não consegue reconhecer o valor de algo, você não dá o devido valor para aquilo que você recebe. Se você recebe uma coisa, por mais cara, por mais preciosa que ela possa ser, mas se você não souber disso, você não vai dar a mínima para isso. Enquanto as pessoas não compreenderem o significado da morte e ressurreição do Senhor Jesus, enquanto elas não tiverem a percepção da dimensão deste acontecimento, elas vão continuar sem valorizar aquilo que foi feito. E você pode dizer assim: pastor, mas nós que somos aqui do santo lugar, nós somos diferentes, né, pastor? Eu quero crer que sim. Mas deixa eu só, para caminhar agora para o final desta pregação, deixa eu só dizer algo para você. Quando eu reconheço o sacrifício que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, quando eu reconheço de verdade, quando eu entendo, quando eu tenho gratidão por aquilo que Ele fez, qual é a minha forma de demonstrar isso? Tem uma irmã uma vez, eu estava passando, olha, irmãos, Deus está me fazendo lembrar de algumas histórias. Eu estava passando por uma situação financeira bem delicada. E eu precisava de uma quantia. E eu falei: meu Deus, não existe a menor possibilidade de eu ter esse recurso. Só um milagre. O meu telefone tocou. Paz do Senhor, pastor Daniel. Ô guerreira, paz do Senhor. Eu não vou dizer o nome aqui, porque alguns irmãos conhecem a pessoa. Ela não está congregando mais conosco, mas já congregou conosco. Paz do Senhor, pastor Daniel. Paz do Senhor, irmã. Como é que você está? Eu estou muito bem, pastor. Poxa, que bom, fico feliz por você, pela sua família. Pastor, aconteceu algo aqui que o Senhor me abençoou com uma quantia. E eu estava na igreja orando, e Deus disse assim para mim: fala com o meu servo e manda para ele 5 mil reais. 5 mil reais, irmãos. Ela entrou em contato comigo, eu falei: irmã, imagina, eu fiquei super constrangido. Mas ela tinha os meus dados, porque eu faço declaração de imposto de renda para ela. Fiz alguns trabalhos para ela na área contábil, então ela tinha os meus dados. E ela falou para mim, ela não tinha dito o valor. Ela só disse o valor depois que depositou. Porque ela falou para mim assim, presta atenção: pastor, Deus mandou depositar um valor na sua conta. Eu estava lá na igreja orando e Deus falou para mim que o pastor está precisando desse valor e mandou depositar na sua conta. Eu nunca tinha visto isso, irmão, assim, nessa magnitude eu nunca tinha. Eu vi com outras pessoas, comigo não. Ele falou: irmã, Deus abençoe, amém, né, aquela coisa. Quando ela mandou o valor, eu olhei na conta, tinha uns 5 mil reais, eu entrei em contato com ela, no WhatsApp, eu falei: irmã, aconteceu um erro aí, você deve ter colocado 0 a mais, porque entrou 5 mil reais na minha conta. Ela falou: não, pastor, é isso mesmo, Deus mandou depositar para você 5 mil reais. Eu falei: meu Deus, guerreiro. Mas por que eu estou contando isso para os irmãos? Trouxe 2 historinhas hoje para os irmãos. Todos os anos que passa, eu falo sobre isso com a minha esposa. Está chegando agora a época do imposto de renda, eu falo: amor, eu preciso fazer a declaração do imposto de renda lá da irmã e do esposo dela.
Sabe por quê? Gratidão. Eu sei que quem deu foi Deus, mas Deus usou a vida dela. Eu sou grato. Quando você reconhece o que fazem por você, você é grato. E a gratidão se demonstra através de comportamento. Então vou te perguntar de novo. Quando você de fato entende o que Jesus fez por você, como é que você demonstra isso? Com gratidão. Aí agora vai ficar a pergunta para você. Você não precisa responder para mim. Quais são as ações de gratidão que você tem demonstrado a Deus por aquilo que Ele fez por você? Você tem feito valer a pena o fôlego de vida que você recebeu? Você tem feito valer a pena a oportunidade de ter a vida eterna e receber a revelação da palavra de Deus? O que você tem entregue no altar do Senhor, eu não estou falando de dinheiro, não. Qual tem sido a sua oferta? Qual tem sido o seu tempo dedicado? E de que forma você tem feito isso? Como você tem vivido a sua vida? O que você tem feito que representa ato de gratidão a Deus? Ah, irmãos, miserável pecador que sou, estou em débito com Deus. Eu estou em débito com o Senhor, porque eu não sei você, eu posso falar por mim, eu sou ingrato. Porque depois de tudo que Deus fez por mim, eu ainda consigo agir com ingratidão. Os meus atos, o meu comportamento, ele demonstra muito mais ingratidão do que gratidão. Que Deus tenha misericórdia de mim e me ajude, Deus, a ser mais grato a Ti, através da minha vida, no cuidado com a minha família, na onde eu trabalho, na onde eu estudo, as pessoas que se relacionam comigo, na obra do Senhor, que haja empenho e dedicação a Deus, que eu seja mais grato a Ti. Esse é o desejo do meu coração. E eu espero que seja o desejo do seu coração também. Que nós possamos ser gratos a Deus. Venhamos compreender e ser gratos a Deus por aquilo que Ele realizou por nós na cruz do Calvário. Se você quer assim, dê uma salva de palmas a Jesus.